Olá, tudo bem? Continuando nossas conversas sobre rinoplastia e cirurgia estética facial, vamos falar um pouco sobre rinoplastia secundária. Se isso é um assunto que te interessa, compartilhe os nossos vídeos, dê um like, toca o sininho. Isso ajuda bastante a gente a continuar a fazer esse trabalho para vocês. Rinoplastia secundária é uma coisa que está cada vez mais na cabeça dos pacientes, é uma preocupação que existe, mas devo dizer que é uma preocupação um pouco desmedida. Não é raro eu encontrar pacientes aqui no consultório que na primeira consulta já ficam perguntando sobre, mas quando que vai ser a secundária e tal? Não é assim. A cirurgia secundária, a rinoplastia secundária, ela acontece eventualmente por uma série de razões que nós vamos discutir aqui, mas não é uma coisa assim tão frequente. Retoque, aí sim, retoque é uma coisa frequente. De cada 20 pacientes, um tem que fazer algum tipo de retoque. Um lado que ficou um pouquinho mais fechado que o outro, um lado que ficou um pouquinho mais alto do que o outro, uma pequena elevação que surgiu no meio. Quer dizer, existem pequenos retoques, geralmente são procedimentos simples, geralmente são procedimentos que são feitos com anestesia local. Muitas vezes você consegue fazer em pequenos centros cirúrgicos de consultório mesmo. São coisas pequenas e acontece com uma frequência razoável, 1 a cada 20 mais ou menos, pacientes que são submetidos a uma rinoplastia ou qualquer outro procedimento estético, uma blefaro, uma cirurgia de orelha abana. Não é raro, por exemplo, você faz cirurgia da abana, a pontinha fica um pouquinho aberta, então dá um pontinho a mais para fechar. Faz uma blefaroplastia, sobrou uma bolsinha aqui. Por que isso? Por que isso acontece? Esses pequenos retoques acontecem, eu já dei mais de uma vez essa explicação aqui, porque existe um certo grau de imprevisibilidade de todas essas cirurgias. A imprevisibilidade decorre do fato de que você faz uma atuação cirúrgica, mas existe uma resposta do organismo àquela atuação que você fez. E essa resposta muitas vezes não é simétrica, muitas vezes não é proporcional, que produz essas pequenas alterações. Isso é uma coisa que o paciente tem que estar ciente e são coisas que geralmente se resolvem com muita facilidade. É lógico que ninguém gosta, nem o paciente e nem o médico, de ter que refazer alguma coisa ou fazer um retoque. Isso é uma coisa chata. Chato para o paciente, porque vai ter que se submeter novamente ao procedimento, vai ter que ficar alguns dias afastados, mesmo que seja pouco tempo, mas vai ficar. E chato para o cirurgião, porque o cirurgião não quer fazer isso, porque ele vai demandar tempo. Normalmente, a grande maioria dos colegas que são éticos não cobram para fazer esses pequenos retoques, né? Então ele vai fazer um procedimento, não vai ganhar nada com isso. Isso é uma coisa que acontece com certa frequência e tudo bem, quer dizer, desde que o paciente entende e aceita isso, geralmente não tem problema nenhum. Agora, refazer a cirurgia, fazer uma rinoplastia secundária, é uma outra história, não é tão comum assim. Isso acontece aí numa frequência bem menor de vezes. Às vezes tem que acontecer, mas não é tão comum. Então o paciente, assim, de imediato, quando ele passa na primeira consulta, fica muito preocupado com isso, acho que não tem muito cabimento, né? Mas aí o cirurgião, eu vou ter que fazer com o mesmo cirurgião? Depende da sua relação médico-paciente. Se for uma relação boa, não tem problema nenhum. Se você, como paciente, começar a encarar aquilo, o que aconteceu foi que uma coisa foi mal feita, o médico foi negligente, foi imperito, foi imprudente, bom, aí a relação azeda e aí a coisa fica meio complicada mesmo, né? Se o paciente tem o sangue frio de levar aquilo na boa e entender que é uma coisa que pode acontecer e confiar, da mesma forma que confia da primeira vez, confiar na segunda vez no cirurgião, a coisa acontece de forma lisa. Eu já fiz várias rinoplastias secundárias de pacientes que eu operei, né? E ficaram boas, não tiveram problemas, quer dizer, não é o fim do mundo, né? Agora, se a coisa começa a azedar, se a coisa começa
ter uma animosidade muito grande, aí sim, aí o ideal é você procurar um outro o especialista, o que não é, uma garantia absoluta que o outro vai resolver. Qualquer médico detesta ter que arrumar alguma coisa que um colega fez ou melhorar aquilo que um colega fez, que não ficou bom. Os médicos não gostam disso. Não é à toa, desculpa, não é à toa que geralmente o médico cobra mais para fazer uma cirurgia secundária do que uma cirurgia primária. Mesmo porque é mais difícil mesmo, ele não sabe o que foi feito, ele não sabe quanto que o outro médico colocou de cartilagem ou tirou de cartilagem, o que sobra, quer dizer, é meio que você abrir e ver o que vai acontecer, né? Então é realmente uma situação difícil. O ideal é que o próprio médico que fez o procedimento resolva aquele problema, dê término. Alguns médicos, alguns colegas, consideram mesmo que a rinoplastia secundária é quase como um segundo tempo da primeira cirurgia, em especial quando os pacientes vão fazer rinoseptoplastia. Rinoseptoplastia, quando o paciente vai fazer a modificação externa e a modificação interna do septo, é uma cirurgia ingrata, porque uma influencia na outra. Imagina que você tem uma tenda e essa tenda tem um pau no meio, que é o pau que sustenta a tenda. O pau seria o septo e a tenda seria a parte lateral do nariz. Não tem jeito, quer dizer, quando você mexe numa coisa, você vai influenciar na outra. Então, não raro, a rinoseptoplastia talvez seja a cirurgia de nariz que mais dá rinoplastias secundárias, porque realmente uma coisa que acaba influenciando na outra. Então, é muito comum em rinoseptoplastia você ter que refazer o septo, que não ficou muito bom. O septo tem uma tendência de voltar, ele é torto, você conserta, mas ele tem a tendência de voltar para onde ele estava. Então, são procedimentos que, com certa frequência, necessitam fazer uma revisão. Mas, repito, normalmente não é o fim do mundo, normalmente é uma coisa que se resolve com tranquilidade, né? Acho que é um pouco desmedida essa preocupação que os pacientes têm, ainda mais quando ele nem fez a primeira cirurgia e já fica pensando na segunda. Enfim, não tem muito cabimento isso.